Por que a gente tem tanto medo de fazer coisa nova? Meu Deus, parece que o mundo vai acabar. Essa é uma das frases que me ajudou a vencer esse medo. Ninguém liga. Ah, porque eu tenho vergonha de ir pra academia. Cara, você deveria ter vergonha de ser sedentário, isso sim. Quanto mais você cresce e mais você se expõe a viver coisas novas, mais julgada você vai ser e mais pitaco vão te dar na sua vida. Gosto muito de pensar quando eu tô com medo de fazer coisas novas, o Deus que criou todas as coisas habita em mim. A gente só vai deixar de ter medo fazendo aquilo que a gente tem medo. Estou em casa e experimentando o lookinho que eu vou pro casamento, né? Foi pra isso que eu fui na rua comprar uma calça pra eu montar o look pro casamento da minha amiga. Vai ser muito especial. Linda essa calça. A bainha precisa ser feita. Aí eu tô pretendendo ir com esse saltinho aqui, que é o único sapato que eu tenho mais social, assim. Eu acho que ele quase não vai aparecer, então tá bom. Faço minha unha do pé e tudo certo. A minha ida em Bangu era só pra comprar calça. Mas eu voltei aqui com esses 2 prendedores de folha pra eu fazer caderno. Um grampeador e grampo também pra eu fazer caderno. O meu tonalizante, que acabou. Eu comprei um papel cartão e uma buchinha vegetal. Tá aí, galera. Essas foram as comprinhas. Isso aqui é só bagunça mesmo, que eu vou arrumar agora porque eu tenho que trabalhar. Estamos em outro dia, tô no quarto dos meus pais porque aqui a iluminação tava boa. E eu tô fazendo minha unha. Eu queria falar com vocês, né? Vocês devem estar achando estranho. Tipo assim, por que a Guena tá comemorando o fato dela ter conseguido sair sozinha? Isso não era pra ser uma coisa normal, já que ela é adulta? Era pra ser normal. Mas na minha vida não é. Mas eu vou contextualizar pra você entender. Eu terminei o ensino médio na pandemia. Eu já não saía muito. Eu ia pra escola e voltava. Mas eu tinha esse contato com pessoas. Era normal como pra qualquer pessoa. Na pandemia, eu me trancafiei assim como todo mundo. Terminei o ensino médio na pandemia, terminei o 3º ano do ensino médio na pandemia, fiquei o ano inteiro trancafiada. Na pandemia também eu acabei desenvolvendo ansiedade e um monte de problema. Eu acho que muitas pessoas passaram por questões emocionais na pandemia, né? Eu não era cristã ainda nessa época, eu conhecia, né, a palavra de Deus, eu cresci ouvindo a palavra de Deus, já contei meu testemunho aqui no canal. Bem antigo esse vídeo, inclusive, meu cabelo tava aqui. Só que eu nunca tinha me posicionado em fé, nunca tinha me posicionado pra viver pra Deus, sabe? Então em 2020 eu tava aí afundada em ansiedade. Eu acho que eu tive um quadro depressivo também, não sei te dizer, porque eu não tive acesso, assim, a profissionais pra me ajudar. Mas eu tinha muitos sintomas de uma pessoa depressiva. Em 2021, eu fiz 8 anos. E continuamos trancafiados dentro de casa, porque ainda não estava completamente liberado para sair e tudo mais. Em fevereiro, eu fui pro acampamento que mudou minha vida, que foi o que eu contei no meu testemunho, que eu contei aqui no canal. E esse acampamento, como eu disse, ele mudou minha vida. Não o acampamento, Deus mudou minha vida através desse evento. Me posicionei em fé, então isso já mudou bastante. Eu não era mais uma pessoa depressiva, ansiosa, cronicamente ali, como eu era alguns anos atrás. Só que eu comecei a trabalhar de casa. Aí que a coisa começa a desandar, galera. Porque além de eu ter ficado um ano inteiro trancafiada na pandemia, eu fiquei mais alguns anos trancafiada porque eu trabalhava de casa. Eu comecei a desenvolver ansiedade social. Uma lista de perrengue pra passar na vida. Quanto mais você fica isolado, mais você se sente ansioso de sair desse lugar. Então eu criei o meu espaço seguro, coisas que você vai descobrindo com a terapia, porque que você tem medo de certas coisas. De fato, você ficar trancafiado e depois você querer sair afeta
a forma como você lida com isso. E comigo foi assim. Por mais que eu seja adulta, tem coisas ainda de pessoas adultas que pra mim eu tô vencendo agora. E sair sozinha é uma dessas coisas. Eu fico extremamente ansiosa toda vez que eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tô acostumada com a minha rotina, eu tô acostumada com o trabalhar de casa, o não ter que lidar com as pessoas e ir sempre para os mesmos lugares. Então eu vou da igreja para minha casa, da minha casa para academia, da academia para minha casa e só. Só que eu quero mudar isso, porque, obviamente, não é uma coisa normal e a gente não tem que aceitar esse tipo de coisa. Eu respeito os sentimentos e tudo mais, mas eu não vou viver com base neles, entendeu? Ok, eu estou me sentindo ansiosa, mas eu não posso deixar que isso me impeça de viver a minha vida. Por mais que eu tenha esse medo de sair sozinha, eu quero fazer isso mais vezes porque foi muito bom, assim. É óbvio que eu fiquei extremamente ansiosa quando eu tava lá. Eu tava assim, me tremendo e falando as palavras tudo errado. Eu ia falar com a atendente, eu confundia as palavras, aquela coisa toda. E eu compartilhei no meu Close Friends. No caso, eu tenho um perfil Close Friends que eu não vou divulgar aqui porque ele é realmente só para os meus amigos pessoais. No meu Close Friends, eu compartilhei nos stories sobre esse assunto. E várias das minhas amigas também compartilharam assim, Guiana, por causa da pandemia também me isolei um pouco, também tô vencendo isso agora, ou eu era assim e consegui vencer aos poucos, e hoje em dia é normal pra mim sair sozinha. E foi muito legal ouvir o relato das minhas amigas, né, que são jovenzinhas adultas como eu. E por que a gente tem tanto medo de fazer coisa nova? Meu Deus, parece que o mundo vai acabar. Então, contexto dado, agora eu quero te fazer refletir sobre algumas coisas que me fizeram refletir também. Primeiro, aquelas pessoas que dizem assim: ah, porque eu tenho vergonha de sair sozinha. Vergonha de sair sozinha eu não tenho, eu tenho medo de socializar mesmo. Mas, por que você tem tanta vergonha sendo que tá cada um vivendo sua vida? Se bobear, as pessoas nem sabem que é a sua primeira vez saindo sozinha. Eu fiquei pensando nisso, eu tava no shopping e tinha várias pessoas. Fiquei pensando, cara, as pessoas nem sabem que é a minha primeira vez vindo sozinha no shopping. Por que eu tô tão preocupada com isso? Tipo, parece que todo mundo sabe que eu estou sozinha, que... Não, tá cada um vivendo sua vida e ninguém tá nem aí. Essa é uma das frases que me ajudou a vencer esse medo. Ninguém liga. Ninguém liga pra você. Assim, você não é tão importante quanto você pensa que é. E aqui eu nem falo no sentido de, nossa, ninguém liga pra mim. Tipo, minha família não liga pra mim, meus amigos não ligam pra mim. Não é isso. As pessoas estranhas, as pessoas da sua academia, as pessoas que estão no shopping, as pessoas que estão na rua, elas não ligam pra você. Então, para de ficar com medo. Ah, porque eu tenho medo de ir pra academia sozinha. Cara, tá cada um na academia fazendo seu treino, ninguém tá nem aí pra você. E eu sei que isso parece meio rude, mas às vezes a gente precisa ouvir uns saculejos pra ver se a gente acorda, entendeu? Pra vida. E esse foi um tapa que foi muito necessário pra mim, de que ninguém liga pro que eu tô fazendo. Claro que aqui eu não quero levar isso pra um lado de libertinagem, porque, né, somos cristãs, nós temos princípios, e não vamos, ninguém liga pra mim, então vou dar o louco aí pelo mundo. Não, não é isso que eu tô falando. A questão é, existem coisas que são genuínas e normais e que deveriam ser normais na sua vida que você tá com medo de fazer. Então, a questão do exercício físico, por exemplo, porque eu tenho vergonha de ir pra academia. Cara, você deveria ter vergonha de ser sedentário, isso sim. Porque é isso, ninguém liga pro que você tá fazendo, sabe? As pessoas estão cada uma fazendo o seu próprio treino. Vamos dizer que tenha essa possibilidade de alguém realmente estar olhando pra você e te julgando de alguma forma, ou algo do tipo. A opinião dessa pessoa é realmente tão importante pra você deixar de se cuidar, deixar de ir pra academia, por exemplo, por causa disso? Já aconteceu de eu fazer a execução errada do treino na academia e vir uma pessoa aleatória e me falar que eu estava errada. Eu poderia ter levado isso como, meu Deus, que vergonha, nunca mais vou voltar. Ou levar, tipo, ok, essa pessoa me ajudou, muito obrigada, agradeci a pessoa. E continuei indo pra academia, provavelmente fazendo a execução de outros aparelhos errados também, tá tudo certo. A gente precisa ter essa maturidade de lidar com a vida. E eu falo isso pra mim também. Isso não tá vindo de um lugar de muita, super, hiper, mega maturidade. Tá vindo de uma pessoa que também tá nesse processo. Mas eu entendi isso, ou eu lido com isso, porque quanto mais você cresce e mais você se expõe a viver coisas novas, mais julgada você vai ser e mais pitaco vão te dar na sua vida. Pode reparar, a pessoa que fica noiva, ela recebe pitaco. A pessoa que muda de emprego recebe um pitaco. E tem esses dois lados. Tem o lado de ninguém liga pro que você tá fazendo, pode continuar seguindo sua vida.
E tem o lado de, existem sim uma pessoa ou outra que vai te julgar de alguma forma, mas você precisa pensar, a opinião dessa pessoa é realmente tão relevante pra mim que eu não consigo seguir em frente, que eu vou voltar, eu vou retroceder porque essa pessoa deu uma opinião ou essa pessoa me julgou de alguma forma? É uma coisa a se pensar, né? Eu acho a opinião das pessoas que me amam muito válida, mas de estranhos, não. Então você precisa ter essa maturidade de lidar com as coisas fora da bolha, sabe? E sair sozinha pra mim foi esse processo de um mix de sentimentos, mas foi muito bom. A gente só vai perder o medo de fazer as coisas fazendo essas coisas que a gente tem medo. Tá fazendo sentido? Eu espero que sim. E uma coisa que eu gosto muito de pensar quando eu tô com medo de fazer coisas novas é: o Deus do universo, o Deus que criou todas as coisas, habita em mim. Por que eu tô com tanto medo de sair sozinha? A gente precisa ter o medo que é normal. No Divertidamente é interessante porque tem as emoções primárias no primeiro Divertidamente, né? No primeiro filme. E o medo é uma emoção primária. Se você não tivesse medo, sua vida ia ser bem difícil. Talvez você nem tivesse viva hoje. Porque o medo, ele nos protege de coisas perigosas. Então, por exemplo, o medo te ajuda a entender que você não vai andar meia-noite na rua sozinha no centro do Rio de Janeiro. Porque você sabe que é perigoso. Esse medo é um medo normal, que a gente precisa ter num certo nível. É uma emoção primária. As emoções fazem parte dos seres humanos. Agora, se você está com medo de coisas que eram para ser normais na sua vida, medo de falar com as pessoas, medo de sair sozinha, medo de começar um projeto novo, medo de colocar suas metas em prática, esse medo que te paralisa não é normal. Isso não é normal. E o que me ajuda a vencer isso é entender: o Deus do universo habita em mim. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. O Deus que fez Pedro andar sobre as águas. O Deus que fez o mar se abrir. O Deus que curou pessoas habita em mim. Por que eu estou com tanto medo? Não tem sentido. Você entende que não tem sentido? E eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, cara, por que eu tô com tanto medo? Às vezes eu fico com medo de fazer uma reunião com um cliente. Fico com medo de colocar meus projetos em prática. Sendo que o Deus que criou todas as coisas habita em mim. E Ele me capacita para todas essas coisas. A gente tem uns medos, né, sem sentido. E é isso que eu quero que você lembre nesses dias. Quando você pensar, não, eu não vou fazer isso porque eu tô com medo, você vai lembrar da Guina falando, mas minha filha, o Deus do universo habita em você. Você é mais capaz do que você imagina. Não você em si, mas porque você tem essa pessoa habitando em você, você se torna capaz. E aí eu vou compartilhar com vocês os próximos capítulos dessa tour de sair sozinha. Eu tô aqui expondo isso pra vocês justamente pra eu ter o compromisso ainda maior de continuar fazendo isso, porque me fez muito bem. Isso faz parte da vida, isso faz bem. E eu não posso me isolar das pessoas. Então, por mais que eu sinta esse medo, eu vou continuar tentando. E eu quero te convidar a fazer o mesmo. Mesmo que você tenha medo de fazer as coisas que você quer fazer, que são genuínas, que você entende que não são pecaminosas, nem nada. Tipo, coisas normais da vida. Faça com medo mesmo. A gente só vai deixar de ter medo fazendo aquilo que a gente tem medo. Só vai perder o medo de andar sozinha, andando sozinha. Só vai perder o medo de começar novos projetos, começando novos projetos. E quanto mais você vai conquistando aos pouquinhos, mais você vai se sentindo capaz também de fazer. Eu percebo isso. Antes, eu ia pra academia com meu irmão. Aí ele saiu da academia e eu queria continuar indo. Nos primeiros dias era difícil ir pra academia sozinha e aquela sensação de que... É aquela mesma sensação que você sente também, de vergonha, de talvez estar fazendo uma coisa errada, aquele constrangimento. Então, nos primeiros dias eu tive que vencer isso. Só que eu fui na fé. Eu falei, eu vou com medo mesmo, porque isso faz bem pra minha saúde, porque eu glorifico ao Senhor quando eu cuido da minha saúde, eu consigo cumprir o meu propósito melhor, eu consigo viver minha rotina melhor. Eu entendia todos os meus porquês. Essa é uma parte importante também, saber os seus porquês. Por que você faz o que você faz? Por que você precisa sair mais de casa? No meu caso, é pra vencer a ansiedade, é pra vencer os meus medos, pra poder ser uma adulta funcional. Eu quero ser uma adulta funcional na minha casa, eu quero ser uma adulta funcional pra sociedade. Pra isso, eu tenho que vencer os meus medos. Então, eu sei exatamente o porquê eu faço o que eu faço, mas isso não impede de eu sentir medo. Então eu entendia que eu tinha que ir com medo mesmo até que eu perdesse o medo. Hoje em dia já virou hábito. Eu vou pra academia tranquila, vou caminhando, dou bom dia pra galera na rua,
falo com a galera da academia normalmente. Por quê? Porque eu já perdi esse medo, mas eu só perdi esse medo depois que eu comecei a fazer. Porque se eu não fizesse, eu ia estar até hoje trancafiada com medo de sair. Ou você rompe com isso, ou você vai passar o resto da sua vida assim, porque o tempo não resolve as coisas. Isso também é outra mentira que contam por aí. Ah, o tempo vai resolver. Não vai. Se você continuar vivendo a mesma vidinha que você vive, deixando de fazer suas coisas por medo e tal, você vai viver isso pro resto da sua vida. Não pense que com o passar dos anos, com o passar da sua idade, alguma coisa vai melhorar, porque não vai. O que muda a nossa vida são as atitudes diferentes que a gente toma diante da vida. Se você continua tomando as mesmas atitudes, você vai continuar no mesmo lugar. Não tem o que fazer. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, eu não quero chegar com 40 anos e ainda ter medo de sair sozinha, tá bom? Então é isso. Um beijo. Te vejo no próximo vídeo.